Irmãos, agora eu vou ler o capítulo 19. Ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló, assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. E disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernortai nela e lavai os vossos pés, levantar-vos-eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: Não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito, e foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos, e eles comeram. Mas antes que se deitassem os homens daquela cidade, cercaram a casa os homens de Sodoma, assim os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E acharam por Ló, e lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló, a porta fechou-a após si, e lhes disse: Rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, eu vos trarei, tratai-as como vos parecerem, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção de meu teto. Eles, porém, disseram: Retira-te daí. E acrescentaram: Só ele é estrangeiro, veio morar entre nós, e pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló, e fecharam a porta, e feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então disseram os homens a Ló: Tens aqui alguém mais dos teus genro e teus filhos e as tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: Levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: Levanta-te, toma a tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: Livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhe Ló: Assim não, senhor meu. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandecestes a tua misericórdia que me mostrastes, salvando-me a vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para aí. Porventura não é pequena? E nela viverá a minha alma, o meu corpo. Disse-lhe: Quanto a isso, estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar o nome da cidade. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra,
e subverteu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores da cidade. Eu que nascia na terra. Eu que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado Abraão, de madrugada foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar. Habitou numa caverna, e com ele as 2 filhas. Então a primogênita disse à mais moça: Nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele, e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho ao seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita mais nova: Deite-me ontem à noite com meu pai, demo-lhes a beber vinho também esta noite, e entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noitinha a beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova se deitou com ele, sem que ele notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as 2 filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho, ele chamou Moabe. É o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a mais nova também deu à luz um filho, ele chamou Ben-Ami, e o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Irmãos, eu vou ler só até aqui. Mas o intuito aqui é mostrar para vocês que o erro do povo de Sodoma e Gomorra é o seguinte: se vocês lerem um pouquinho antes do que eu li, porque o intuito aqui é fazer vocês ler, para vocês verem a verdade, vocês vão perceber que o povo de Sodoma e Gomorra, eles roubavam, como o povo de Israel também faz, os despojos. Despojos de guerra significa roubo, irmãos. Então percebam, o povo de Sodoma e Gomorra, eles roubavam. E também abusavam, como o povo de Israel, como eu li no vídeo para vocês, também fazia. E não obedeciam os anjos, como Abraão fazia, como Ló fazia. Porque o Senhor atentou para Sodoma e Gomorra por causa das orações de Ló. Que Ló pedia e clamava. Só que Ló, ele foi para ali, está escrito aqui, ele habitou lá. Ele foi morar lá, no meio deles. Percebam, ele ia dar as 2 filhas dele para proteger, para defender aqueles homens. Que podiam fazer o que quisesse com as filhas dele, que ele não ia importar. Aí depois aqui no final eu leio para vocês o quê? Que as 2 filhas embebedaram o pai e se deitaram com ele. Porque não existia mais homens na terra. Próximo que pudesse ali. Da onde? Percebam, irmãos. Como é que a descendência do pai delas ia morrer ali? Entendam. O amor ao pai, ao próximo, respeito. O não matarás. Os mandamentos do pai. Aqui, eles não tinham recebido ainda, mas isso já vem desde o princípio, irmãos, entendam. Olha o erro, olha o que Caim fez com Abel. E se o pai, ele matasse, ele ia fulminar Caim. Ele não fez isso, irmãos. Então eu quero que vocês percebam a diferença do nosso pai que está no céu, ao qual o nosso mestre, o Messias Emanuel, veio nos anunciar, e a diferença de quem serve o Senhor, a diferença do Senhor
Porque o Senhor, ele apareceu para Abraão. Ele falou com Abraão. Eles comeram com Abraão. Assim como o nosso mestre, o Messias fez depois que ele ressuscitou. Para provar para vocês que anjos também comem. Percebam, irmãos. Os anjos estão enganando desde o princípio. Porque eles, como eu falei para vocês, houve uma luta no céu. Eles foram atirados aqui. E o intuito deles não é fazer o bem para as pessoas. Porque aqui mesmo vocês podem ver. Se eles quisessem fazer o bem, eles fariam. Porque ele fez Sara ter um filho. Então percebam. Se eles quisessem fazer o bem, eles poderiam fazer. Mas eles não fazem, eles querem a vontade deles, eles querem ser adorados pelas pessoas. Eles só querem o melhor do mundo, as riquezas, o ser rei. Então percebam, quem botava rei é o Senhor. Então percebam a diferença, irmãos, está na hora de acordar. O nosso mestre, ele veio o mais humilde possível para vocês perceberem que o Pai, ele é amor e justiça. Ele não quer que a gente se odeie, ele quer que a gente reparta o pão, fazendo a vontade dele, que é o amor ao Pai e ao próximo, e descobrindo a porta estreita, que é o nosso Messias Emanuel, a salvação. Ela veio do Pai, a luz que eu falei para vocês veio do Pai, mas os homens preferem mais as trevas, porque defendem os assassinos e se botam contra os justos. O Filho do nosso Pai, aquele que morreu no madeiro, irmãos. Percebam a diferença, tá na hora de acordar. Tá bom? O intuito aqui é que vocês leiam e que vocês busquem a verdade. Não sejam induzidos pelos outros, por padres, por pastores. Eles se botam como guias de vocês, mas eles são pedras de tropeço, porque eles não estão falando da salvação e do reino. Eles estão querendo que vocês adquiram as coisas do mundo, para eles poderem tirar a lã e a gordura de vocês. E o intuito aqui é a salvação e o reino, para que vocês se tornem filhos do Pai. Então batam que a porta vai se abrir. E a porta é o Messias, o Emanuel. Leiam, busquem a verdade. Vejam por si, para ver se o que a gente está falando aqui é verdade. Acordem, irmãos, despertem do sono, porque senão vocês vão perecer. O quão triste vai ser no dia que o nosso Pai ressuscitar os mortos, os para a vida, e depois ele vier e julgar aqueles que vão ser condenados. Que a pessoa vai se ver na fila com o próprio pastor. E vai dizer, mas a culpa foi dele, eu segui ele. E o nosso mestre disse, apartai de mim, malditos, não vos conheço. Então reconheçam, busquem a verdade. Paz, meus irmãos.